Queridos, quero compartilhar rapidamente com você aqui um texto da Palavra de Deus. Salmo 120 diz assim: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino entre Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais habito no meio dos que odeiam a paz. Sou pela paz, porém quando eu falo, eles teimam pela guerra. Esse é o primeiro salmo entre os salmos catalogados como cânticos de romagem. Ontem nós falamos um pouquinho sobre esse salmo na Quarta com Deus. Querido, você já foi caluniado? As pessoas já mentiram para você? Já usaram de falso testemunho contra você? O que você sentiu? Já sofreu bullying? O que você sentiu? O salmista estava vivendo exatamente essa situação, querido. Ele estava angustiado, né? E aqui a palavra angústia significa enjaulado, preso, porque palavras de morte estavam sendo proferidas para ele e contra ele, né? Pessoas estavam sendo falsas, bajulando o salmista, e estavam mentindo, dando testemunho falso, caluniando aquele homem. E ele se sente então muito angustiado. Ele usa aqui uma metáfora dizendo que ele se sente como alguém que habita no meio de um povo forasteiro, alguém que é forasteiro e habita no meio de um povo que odeia a paz e odeia o forasteiro. Talvez, querido, esse seja a sua situação. Talvez você esteja se sentindo assim. Mas o que esse salmo nos ensina? Querido, a primeira coisa é que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque as palavras são como flechas que penetram o coração, a mente, a alma, as emoções de pessoas. Então, em primeiro lugar, quais são as suas palavras? Tiago nos diz que a língua é um pequeno órgão, mas pode causar grande destruição. Mas aqui também o salmista nos ensina, querido, que ele ora pedindo a Deus para que aquela angústia fosse tirado do seu coração, mas Deus não tira aquela angústia. Assim como o apóstolo Paulo não recebeu a cura do seu espinho na carne e teve que conviver com isso, talvez Deus não vai tirar a dor, a angústia que você está sentindo. Mas uma coisa é verdade, o Senhor vai ser contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem vai cuidar de você, o Senhor é quem está com você. Mas algo muito interessante nesse texto, querido, é que o salmista diz: eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me ouve, porque ele tem intimidade com Deus. Ele sabe que Deus em outras ocasiões ouviu a ele. Mas aqui o salmista diz assim: o que te será acrescentado, língua mentirosa? As setas do valente e a brasa de zimbro. Isso significa que o salmista, querido, ele descansa na justiça divina. Ele sabe, querido, que ele não pode transformar aquela situação, então ele não devolve mal com mal, ele não entra, né, no modo de viver daquelas pessoas, mas ele descansa, querido, na segurança que existe no Deus que é justo. Ainda que a justiça dos homens fale, a justiça de Deus jamais falhará. Então nessa manhã eu quero dizer para você, querido, está angustiado? Clame a Deus. Talvez a angústia, Deus não vai impedir o sofrimento, mas Ele vai estar com você. Ele é quem te sustenta. Tome cuidado com as suas palavras, palavras de vida. E se você tem se sentido injustiçado, não se defenda. Lembre-se que o Senhor é quem o defenderá e a justiça de Deus não tardará. Ela vai fazer com que aqueles que praticam o mal provem do mal e aqueles que pratiquem o bem sejam então honrados e glorificados no tempo certo por isso. Deus abençoe você, tenha um bom dia e um grande abraço.